Olá, estudante! Hoje nós vamos começar a tratar a respeito de um assunto novo dentro da disciplina de mecânica de equilíbrio. Nós vamos falar a respeito de hidrostática e nesse módulo nós vamos introduzir os principais conceitos e as variáveis, as grandezas físicas que nós vamos analisar para descrever o equilíbrio desse tipo de sistema. A ideia agora é a gente migrar da descrição dos sistemas sólidos que nós temos analisado até aqui para uma descrição de sistemas líquidos e gasosos. Ou seja, nos interessam agora sistemas que apresentam forma variável e quais seriam as condições necessárias para que esses sistemas permaneçam em equilíbrio. No âmbito das edificações, das construções civis, nós vamos nos deparar com muitos sistemas líquidos, né, que nós tratamos aí nas condições de equilíbrio, e para compreender o tratamento desse tipo de sistema, a gente vai introduzir, então, a ideia e as noções da hidrostática nesse módulo. Antes da gente iniciar, então, essa descrição, a gente precisa lembrar que, do ponto de vista físico, vão nos interessar aqui três estados físicos, que seriam o estado sólido, o estado líquido e o estado gasoso. Cada um deles é caracterizado por um arranjo nas estruturas constituintes, né, nos átomos e nas moléculas, que traz características diferentes para esses sistemas. Então, os temas que nós tratamos até aqui estavam sendo analisados no estado sólido. Então, nós tínhamos corpos rígidos, que não se deformavam com a aplicação de forças externas, mas respondiam sofrendo translações ou rotações. A ideia é que nesses sistemas sólidos, o arranjo dos átomos e das moléculas consiste de átomos e moléculas bastante próximos uns dos outros, o que traz, então, uma interação muito forte entre esses elementos, de tal forma que é muito difícil a movimentação entre eles, né? Eles ocupam basicamente a mesma posição uns em relação aos outros, e isso garante para a estrutura do material um formato inalterado, né? Então, a gente tem a forma não variável, da mesma forma que o volume desse material é não variável. Então, para um sólido, é bem definido tanto o volume quanto o formato do material. O que nós vamos passar a analisar a partir de agora são sistemas que apresentam forma variável, né? Então, a gente vai tratar sistemas líquidos, que são caracterizados por um arranjo, né, onde os átomos e as moléculas estão mais afastados uns dos outros em relação ao estado sólido. Isso confere, né, uma menor interação entre as moléculas e os átomos, de tal forma que a forma desses materiais agora ela é variável. A forma de um líquido ela é estabelecida pelo recipiente que contém esse material, mas ainda assim a gente tem o volume bem definido. Então, 1 litro de líquido, né, quando colocado em um copo, em uma jarra, em uma caixa, ele muda o formato para se conformar ao recipiente que nós estamos utilizando, mas o volume de material continua sendo o mesmo, né? Então, a gente tem 1 litro de líquido em cada um desses ambientes que foram colocados. Quando a gente analisa agora o estado gasoso, as moléculas e os átomos constituintes desse sistema estão ainda mais distantes uns dos outros, o que dá aí uma menor interação ainda do que havia no estado líquido, e isso permite, então, que haja, né, uma mudança na forma do material e também no espaço ocupado por ele. Então, no estado gasoso, há uma mudança tanto da forma quanto do volume do sistema analisado. Então, a ideia aqui é que nós temos 3 estados físicos para analisar: estado sólido, líquido e gasoso, onde no primeiro caso a gente vai ter aí forma e volume bem definido. No segundo caso, apenas o volume bem definido e a forma variável. E no terceiro caso, tanto a forma quanto o volume variáveis de acordo com o recipiente que a gente está utilizando. Dentro dessa análise, nós vamos nos concentrar aqui agora, então, no que nós chamamos de sistemas fluidos, que são aqueles que vão ser representados aí, de maneira geral, por líquidos e por gases. São sistemas que não oferecem resistência a uma força tangencial ou uma força de cisalhamento, o que faz com que, então, uma camada desse material possa deslizar facilmente sobre outra camada desse material, de tal forma que a gente percebe aí um fluir ou um escoar desse material, dependendo da forma como nós estamos trabalhando com ele, né? Então, esse tipo de material é o que nós chamamos de fluido,
e pode ser representado aí no âmbito, né, do que nós vamos utilizar aqui por sistemas líquidos ou por óleos, mas também cabe aí a mesma descrição para sistemas gasosos. Nós vamos nos concentrar aí em sistemas mais líquidos, mas toda a descrição que a gente vai fazer vale também para sistemas gasosos. Bom, para a gente começar então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é caracterizar os materiais que nós vamos analisar. Quando nós estávamos trabalhando com o estado sólido, basicamente a gente analisava a massa do material e a força que atuava sobre ele, né, para conseguir determinar quais eram aí as tendências de movimento e o que era necessário fazer para manter o sistema em equilíbrio. Quando nós tratamos de sistemas fluidos, aí a massa já não é exatamente o fator apropriado para a gente analisar. Isso porque agora a gente tem a possibilidade de mudança no volume do material, na forma do material. Então, caracterizar a massa, né, do elemento que nós estamos analisando já não garante aí uma completa descrição do sistema. Então, nós vamos trocar aqui a nossa análise para uma análise de densidade, que você deve lembrar, é uma relação entre massa e volume, expressa aqui no nosso caso, né, em quilogramas por metro cúbico, visto que nós vamos utilizar o quilograma como unidade padrão para a massa e metro cúbico como unidade padrão para o volume, mas podem acontecer aqui variações dentro dessas unidades de medida. A ideia aqui é a gente perceber que para cada volume, né, que a gente pegar do material, vai corresponder aí uma massa, ou para cada massa de material que a gente adotar, vai corresponder um volume, né, com o qual a gente vai trabalhar. E, de maneira geral, a gente trata aí por densidade essa grandeza que relaciona massa e volume para um objeto. Então, dependendo do objeto que eu estou trabalhando, a densidade pode ser diferente, aí eu posso ter comportamentos diferentes. Então, quando eu pego um objeto bastante massivo, né, como é o caso de um navio, e coloco ele em perfeitas condições sobre a água, né, seja no rio, seja no mar, a gente percebe que esse navio flutua. Isso porque não é a massa dele que é responsável por fazê-lo afundar ou flutuar, mas a sua densidade comparada à densidade da água. Então, tendo ele uma densidade menor do que a densidade da água, ele é capaz de flutuar. E se nós, por algum motivo, né, tornarmos esse navio mais denso do que a água, o que vai acontecer é que ele vai afundar. Essa mudança na densidade ela pode acontecer por vários fatores. A gente pode mudar tanto o volume, né, desse navio, diminuindo o navio em seu volume, a gente aumentaria a sua densidade, ou aumentando a massa colocada sobre ele, né? Então, se eu carregá-lo com mais do que o seu limite comportaria de carga útil transportada, eu posso tornar esse material, no caso, né, o navio como um todo, mais denso do que a água, de tal forma que aí ele afundaria no ambiente líquido. Quando nós falamos a respeito de densidade, nós estamos então caracterizando o objeto em si, mas nós podemos fazer uma análise parecida para o material do qual o navio é feito, né? Então, quando a gente fala a respeito do material, nós estudamos o que é definido como massa específica. Também uma relação entre massa e volume, só que agora é a massa do material utilizado dividido pelo volume ocupado por esse material. Então, à medida que você compacta esse material no menor volume possível, ele ocupa, então, ali, né, o menor volume possível para aquela massa, e aí nós temos a massa específica desse material definido. E aí eu posso mudar esse material, né, de conformação e construir com ele aí um barco, um navio, uma casa, outros elementos, e transformo, então, esse material em um objeto. Partindo, então, para a análise do objeto, a gente não fala mais em massa específica, mas em densidade, como a gente tinha analisado anteriormente. Então, essencialmente, eles são definidos, né? Tanto a densidade quanto a massa específica, como a massa dividida pelo volume. A diferença é que, no caso da densidade, nós estamos descrevendo um objeto, e no caso da massa específica, nós estamos descrevendo o material. Bom, para a gente entender aí a aplicação da densidade, tem aqui um exercício para vocês, onde é perguntado qual é a densidade do material que apresenta um volume de 200 ml e massa de 896 gramas. Então, densidade é a divisão da massa pelo volume. Nesse caso, nós teríamos, então, 896 gramas dividido por 200 ml, o que nos dá aí uma densidade de 4,48 gramas por ml. Como nós mencionamos, né, a unidade padrão que nós vamos utilizar não é essa,
mas ela serve como referência quando a gente tem elementos com uma massa muito pequena e ocupam um volume muito pequeno. A gente pode aí variar essa análise, né, e expressar essa mesma densidade em quilograma por litro. Então, eu transformaria aí 896 gramas para 0,896 quilogramas e dividiria pelo volume de 200 ml, que corresponde, na verdade, a 0,200 litros, obtendo aí também 4,48, só que agora quilogramas por litro. Que significa dizer que a cada litro desse material corresponde a uma massa de 4,48 quilogramas, ou cada 4,48 quilogramas desse material ocupa um volume de 1 litro. Em unidades do Sistema Internacional, a gente calcularia aí a mesma massa, né, de 0,896 kg, dividido agora pelo volume em metro cúbico, então seria 0,0002 metros cúbicos, o que nos daria aí uma densidade de 4.480 kg por metro cúbico, que seria a resposta em unidades do Sistema Internacional. Não é necessário que você faça todos esses cálculos, em geral a gente vai fazer um deles e expressar de acordo com o que é sugerido pela questão. Então, uma dessas resoluções seria suficiente para responder a questão, e aquela que melhor adequa, né, a proposta do que está sendo colocado é aquela que a gente vai dar. Não aparecendo nada, nós informaríamos em unidades do Sistema Internacional, 4.480 kg por metro cúbico. A ideia aí agora é que a gente também vai trocar a nossa forma, né, de analisar o sistema, trocando agora a noção de forças pela noção de pressão. A ideia é que, para descrever um sistema fluido, você vai precisar descrever todas as forças que atuariam nele. Isso torna-se um pouco mais complicado do que para o caso de um sólido, em razão da mudança de forma, né, que esses sistemas podem apresentar. Então, descrever as forças aí é mais complicado. Então, a gente troca a nossa análise de força para uma análise de pressão, que é definido como uma relação entre a força aplicada e a área de atuação dessa força. Do ponto de vista matemático, é simplesmente a divisão da força aplicada pela área disponível para a aplicação dessa força. Então, a gente aplica uma força sobre uma área e, na verdade, está exercendo sobre ela uma pressão. A pressão é medida em newtons por metro quadrado, por ser uma relação entre força e área, mas essa unidade de medida, newton por metro quadrado, recebe uma nomenclatura específica, né? Nós chamamos aí essa unidade de medida de Pascal, que é representada pelas letras PA. Então, a gente pode representar aí essa força aplicada por diferentes sistemas, né, em uma determinada área, e para cada uma dessas situações, a gente vai ter uma pressão específica atuando no sistema. Para a gente compreender um pouco melhor aí o conceito, né, do que é a pressão, imagina que você vai segurar um lápis apontado em uma das suas extremidades, né, utilizando 2 dedos, e a ideia é que para manter esse sistema em repouso, você vai aplicar a força tanto do lado esquerdo quanto do lado direito. Embora a força que você faça com os 2 dedos seja a mesma para que o lápis permaneça em repouso e não se movimente nem para um lado nem para o outro, a sensação que você tem dos 2 lados é diferente. Você sente mais dor do lado direito do que do lado esquerdo, porque a pressão exercida pelo lápis do lado direito é maior do que a pressão exercida pelo lado esquerdo. E isso acontece porque, embora a força aplicada seja a mesma, a área de distribuição dessa força é diferente. No lado esquerdo, essa área de distribuição é maior. Então, ela age, né, essa força por toda a área da borracha que está colocada aqui do lado esquerdo, enquanto do lado direito a gente tem uma área muito menor, que seria só a área da ponta, né, do lápis que a gente está utilizando. Então, eu tenho uma pressão maior do lado direito em relação à pressão aplicada do lado esquerdo, e isso é percebido, né, da forma de sensibilidade nossa como uma dor maior do lado direito do que uma dor que aparece aí do lado esquerdo. A pressão não necessariamente está associada a uma dor, mas essa é uma das formas da gente perceber, né, o efeito da pressão nesse exemplo que está sendo colocado aí para a gente. Então, a ideia é que a gente pode descrever os sistemas agora, tratando não com base em força, mas com base na pressão. E aí, para a gente compreender, né, os cálculos como são feitos, tem aí um outro exercício. Uma força de 200 newtons é aplicada sobre uma área de 0,05 metros quadrados. Qual seria, então, a pressão exercida nessa situação? Então, a pressão é uma relação entre força e área. Nesse caso, a gente tem uma força de 200 newtons aplicada sobre uma área de 0,05 metros quadrados, o que nos dá, então, 10.000 Pascal, ou 10.000 newtons por metro quadrado
de pressão aplicada sobre essa superfície. Para a gente poder estender um pouco mais a análise da pressão, né? Essa pressão ela pode ser exercida não somente por uma força, mas por uma massa, né, de material que apresenta aí uma força-peso e que, portanto, vai exercer, né, uma força sobre a superfície onde ela estiver. Então, uma coluna de líquido é capaz de representar uma pressão sendo exercida sobre uma superfície e a gente calcula essa mesma pressão como uma relação entre força e área. Então, observe que quando você coloca água dentro de um recipiente, essa água, né, exerce pressão sobre o fundo do recipiente. Nesse caso, a força exercida é a força-peso, que é dada pelo produto da massa pela gravidade, e vai estar relacionada aí com a área de atuação dessa força-peso. Como nós vimos anteriormente, né, a densidade é uma relação entre massa e volume, e nós vamos descrever aqui os sistemas em termos da densidade. Então, nós trocamos aqui, né, a massa pelo produto da densidade pelo volume, e aí nós teríamos que a pressão é a densidade vezes o volume vezes a gravidade dividido pela área. Mas o volume desse recipiente ele pode ser escrito como a área da base do recipiente vezes a altura, de tal forma que a pressão seria a densidade vezes a área, vezes a altura, vezes a gravidade dividido pela área da superfície sobre a qual esse líquido está atuando, né, a sua força-peso. Como a área aparece em cima e embaixo, então a pressão pode ser escrita nesse caso como um produto da densidade pela gravidade, pela altura de líquido que nós estamos analisando. Então, uma coluna de líquido, né, é capaz de exercer uma pressão, e isso aparece, por exemplo, quando o mergulhador está fazendo, né, o seu mergulho. À medida que ele vai atingindo profundidades maiores, ele vai percebendo no seu organismo pressões também maiores. Então, para aqueles que já fizeram algum tipo de mergulho, seja numa piscina mais profunda, né, ou num ambiente propício para o mergulho, às vezes é possível você perceber uma dor no seu ouvido à medida que você atinge profundidades maiores. Isso porque, em razão do mergulho, né, e da sua profundidade em relação ao nível da superfície do líquido, existe uma pressão adicional aí, exercida por essa coluna de líquido que está acima de você na prática do mergulho. Então, esse excesso de pressão força os tímpanos do nosso ouvido, e aí a gente tem uma sensação de incômodo, de desconforto, às vezes de dor. Existem outras situações onde a gente pode perceber isso aí também, à medida que você vai para regiões mais elevadas, né, onde a pressão atmosférica é menor, você também consegue ter esse tipo de percepção, com uma diferença de que a dor ela é um pouquinho diferente, né? Ao invés de você sentir os seus ouvidos pressionados para dentro, você vai sentir os seus ouvidos sendo pressionados para fora, em razão da sua pressão interna, né, ser maior do que a pressão externa. Fato é que existe aí uma pressão, né, devido a colunas de líquido, e na verdade eu vou generalizar e dizer que é devido a colunas de fluido, né, que estejam acima do nível em que nós estivermos, e ela vai depender basicamente da densidade do material, da aceleração gravitacional local e da altura, né, da coluna de fluido que tem acima de nós. Dentro desse contexto, a gente pode exemplificar, né? Imagine que o mergulhador desce a 35 metros de profundidade em um mergulho realizado no litoral brasileiro, determine a pressão exercida pela coluna de água sobre ele quando ele se encontra nessa profundidade. Então, nós vimos que a pressão ela pode ser calculada nesse caso como produto da densidade pela gravidade pela altura. A densidade da água, de maneira geral, é de 1.000 kg por metro cúbico, a aceleração gravitacional de 10 metros por segundo ao quadrado, e ele está a uma profundidade sugerida aí de 35 metros, o que dá, então, uma pressão devido a essa coluna de água de 350 mil Pascal, ou 350 mil newtons por metro quadrado. Então, veja que é um valor bastante significativo. Nós vamos comparar ele aí com o valor da pressão atmosférica, que é o nosso próximo ponto de estudo aqui. Então, como nós percebemos aí, uma coluna de fluido pode exercer pressão. O ar é um sistema gasoso, né? Também constitui um fluido, então ele também é capaz de exercer a pressão, né? Então, uma massa de ar sobre nós exerce uma força-peso, né? Nesse caso, sobre a superfície do planeta Terra. Então, essa força distribuída sobre a superfície representa para nós uma pressão, que é chamada de pressão atmosférica, e tem aí da ordem de 10 elevado a 5 newtons por metro quadrado, que seria mais ou menos 100 mil newtons por metro quadrado.
Então, veja que o valor do exercício que nós calculamos, né, na questão anterior, de 350 mil newtons por metro quadrado, ele corresponde a 3,5 vezes esse valor de pressão que nós sentimos, né, naturalmente, devido à presença da atmosfera no planeta Terra. Então, para a gente ver uma aplicação, né, sendo a pressão atmosférica ao nível do mar próximo de 1,1 vezes 10 elevado à quinta Pascal, determine a força exercida pela pressão atmosférica em uma área de 0,5 metros quadrados. Então, pressão é uma relação entre força e área. Nesse caso, a gente está analisando a pressão atmosférica. O valor dado aqui é de 1,1 vezes 10 elevado à quinta. Tem que ser igual à força dividido pela área, que é de 0,5 metros quadrados. Então, 0,5 nesse caso está dividindo, passa para o outro lado multiplicando. Então, a gente chega em uma força de 5,5 vezes 10 elevado à quinta newtons. E aí a gente tem, então, em números, né, 550 mil newtons de força, nesse caso, atuando sobre o sistema que a gente está analisando. Então, veja que é uma força bastante significativa para uma área não tão grande assim, uma área de meio metro quadrado, né? Se você pensar aí um quadrado de meio metro de comprimento em cada um dos seus lados, né? Essa seria a força total exercida dentro desse quadrado que a gente está analisando. Então, quando a gente fala a respeito da hidrostática, né, nós estamos analisando algo nesse sentido, de descrever aí o sistema em termos dessas grandezas que nós estamos descrevendo, porque agora a gente trata sistemas que têm uma forma variável e, portanto, não podem ser descritos exatamente como nós fazíamos no caso de sistemas sólidos. Eu espero que esse material tenha ajudado a compreender os sistemas físicos que nós vamos abordar a partir de agora e perceber que existem diferenças necessárias na descrição desse tipo de sistema. Um forte abraço para você, bons estudos e até o nosso próximo encontro.